Então vamos falar aqui sobre a dívida mais difícil de pagar de todas. Sim, a dívida do FIES, a dívida estudantil que acaba ferrando você pro resto da sua vida se você não pagar ela direito ou se você pagar ela direito. Vamos comentar isso aqui hoje no canal. Eu sou Gabriel Ferreira e eu vou falar algumas opiniões e você pode reagir também aqui comentando no canal. E eu vou contar uma história sobre mim. Sim, eu já utilizei o FIES, não posso mais utilizar porque quem utiliza uma vez não pode utilizar mais. E ainda mais pra mim também, né, que eu cancelei ele, então tipo, eu me ferrei de qualquer jeito. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade de arquitetura e urbanismo. Vamos fazer a faculdade. Então eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura e urbanismo na Anhanguera. O problema não é a universidade em si, a Anhanguera, mas o significado de Anhanguera é Diabo Velho. Então, não sei se vocês sabem, mas é um nome indígena, então só pra conhecimento, mas já dizia o nome, não vá pra aí, e eu fui. Mas eu não tinha o conhecimento necessário, eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu estava muito feliz porque eu falei, putz, fazer faculdade. E lá em casa sempre foi assim, tipo, se você não trabalha, você estuda, e se você não faz nenhum dos dois, você é vagabundo. Então eu sempre aprendi assim, então eu queria ser vagabundo e não queria já começar a trabalhar, porque eu sabia que saindo dali era só trabalho braçal. E até tudo bem, tirava boas notas, professores gostavam de mim, porque eu sempre fazia o quê? Se eu estou estudando, tenho que estudar, ser bom, porque eu sempre me ferrei muito no ensino fundamental, porque eu tenho algumas dificuldades para estudar, então eu sempre fiz o quê? Depois que eu aprendi, né, a forma correta de aprender, eu comecei a estudar em casa. E quando eu chegava lá, eu já sabia de muitas coisas, por quê? Não porque eu era super dotado, ou era porque eu era tipo um gênio, meu que era elevado mais que todos, mas era porque eu estudava mais que todo mundo. Não foi minha turma, foi uma turma de outro ano, mas não tirou a nota necessária no MEC. E se não tirasse a nota necessária no MEC acima de 3, a faculdade parava de ser reconhecida pelo MEC, o curso da faculdade em si, não a faculdade, todas as faculdades, mas aquele curso daquela instituição. Então, para resolver isso, naquela época eu não sabia muito, mas hoje em dia eu tenho mais conhecimento, então para resolver isso seria muito simples, era só ou transferir no último ano, ou continuar na faculdade e o meu ano ia fazer a prova de novo. Estudar e passar na prova. Era isso. Então, para ser reconhecido pelo MEC era só fazer isso. Beleza. Mas eu fiquei triste. Nessa época eu estava começando um quartel e também estava tudo junto. Estava começando um quartel, fazendo a faculdade, estudando lá, fazendo negócio, e ao mesmo tempo não estava pagando direito as mensalidades do FIES, porque ele tem uma mensalidade que você tem que pagar mensalmente, enquanto você está estudando, que é 150 por mês eu pagava, então não pagava, deixava atrasar, até aí tudo bem nada, me ferrei muito, psicologicamente também, porque eu era um pivete, você tinha 17, 18 anos, mas mano, sinceramente, o cara não pensa em nada, o cara eu só tava sendo levado. Sim, eu tinha que pagar 450, porque eu estava com duas parcelas atrasadas, 300, mais uma 150, 450. Então, eu tinha que pagar naquele mês 450, meu pai só me deu 150. Aí o que eu fiz? Mano, tô indo pro quartel, velho. Não consegui entrar no negócio do CPOR que eu queria no quartel. Fiquei revoltado porque quem fazia faculdade podia fazer isso para entrar no CPR, então fiquei revoltado com isso. Ao mesmo tempo, estava revoltado que não estava conseguindo fazer rematrícula e também tinha que pagar 450 e eu não sabia de onde tirar aquele dinheiro. Eu já tinha falado com meu pai que tinha atrasado, ele falou assim: não, vai nessa. E fazendo assim, eu fiquei, quer saber? Não é reconhecido pelo MEC também, então eu fui e larguei a faculdade. Mas ninguém me avisou que quando você deixa a faculdade, você para de ir, não para tudo. Ninguém me falou que tem que trancar a faculdade. Eu simplesmente parei de ir para a faculdade e achei que o pessoal ia fazer tudo por mim. Eu acho que foi uns 2 meses eu fiquei sem ir. E continuou cobrando o negócio da universidade. Depois que eu descobri, eu voltei, tranquei a faculdade. Aí tinha mais dívida porque eu não tranquei antes e tranquei o FIES. Isso aí eu tinha, mas isso aí não foi pouco tempo, 3 ou 2 anos na faculdade.
e larguei ela. Então, a faculdade é 5 anos. Eu tinha que pagar pro FIES esse tempo que eu estudei. O valor da faculdade, olha a brisa. E tipo, você não faz esses cálculos, você nunca faz, você só aceita. E, tipo, o cara que tá lá no banco, ele sabe que você tá ferrando sua vida, mas ele não vai falar pra você porque ele vai ganhar uma média de uma comissão. Pra trancar, eu tinha que pagar o valor da rematrícula pra trancar, porque eu não podia. Eles inventaram um monte de coisa. Cancelei o FIES, falaram que não ia poder mais utilizar esse programa, porém eu ia ter que pagar os anos que eu estudei. Agora me pergunta, Gabriel, você trabalha hoje com arquitetura e urbanismo? Engenharia civil? Não. Deixei a dívida indo lá. E eu achei que tipo, eu não tinha conhecimento nenhum sobre economia, pra falar a verdade pra vocês. Então a dívida foi crescendo. De meses, aí o valor aumentou porque tinha um valor acumulado lá dos 3 anos que eu estudei. Então já entrou esse valor junto. Então foi de 450 da parcela lá que é atrasadas para tipo 10 mil, 20 mil, 30 mil, entendeu? Aumentou muito rápido a dívida e eu já tinha aceitado para mim, eu com 19 anos de idade, no quartel, já tinha aceitado para mim que eu ia ter essa dívida pro resto da vida. Eu falei, não, eu aceito, eu vou ter essa dívida pro resto da minha vida, não vou conseguir pagar. E no quartel eu aprendi sobre economia, não com o pessoal de lá, né, mas eu comecei a estudar. Mas a dívida do FIES me ferrou tanto que o meu psicológico ficou moído. Sinceramente, igual quando os caras fizeram o Collor lá, tirou da poupança o dinheiro de todo mundo, o pessoal se jogou nesse nível, tipo, você fica com um psicológico tão ferrado que você fica, mano, o que eu faço agora? Quando você tem uma dívida, tipo, gigantesca, que você só viu os seus pais ganhando um salário mínimo ou abaixo na sua vida, tipo, você passou por dificuldades e do nada você tem uma dívida de 30 mil reais, 50 mil reais. Então, tipo, você fala, mano, o que eu faço agora da minha vida? Nunca vou conseguir pagar essa merda, eu já tinha aceitado. E cada dia que passava ia aumentando, até ficar negativado, aí travou. Aí eu falei assim, é fácil. É só ficar 5 anos sem pagar essa dívida e ela vai caducar. Mas agora é realidade para você. Dívida governamental não caduca. Se você está devendo pro governo, é igual tá devendo pro diabo, tá certo? Você deu sua alma, você vai cobrar. É isso. E isso me ferrou psicologicamente. Eu tenho certeza que você está aí do seu lado, você tem essa história também, pode estar passando por isso ou já passou. E se você já passou por isso, eu acho importante você comentar aqui embaixo qual foi sua história. Porque tem pessoas hoje passando por isso, com outras situações, ou que não pagaram ainda, ou que já pagaram, que não veem saída, tipo, não sabe o que fazer. E eu digo pra você que hoje, eu que tenho toda essa dívida, não tenho dívida nenhuma. Ainda mais o FIES, dívida governamental ferra muito. E outro ponto que ferra também, tem pessoas que pagam, e eu não paguei, não fiquei pagando porque eu não tinha dinheiro para pagar, então não fiquei pagando regrado. Aí depois, com o tempo, fizeram uma renegociação lá, troca de governo, o pessoal faz promessas, então querem pagar a dívida dos estudantes para ganhar votos. É exatamente isso. Então, tipo, com essa jogada aí, uma dívida que eu tava com 50 mil foi pra... Resumindo, paguei 11 mil reais no negócio de 50, foi caro mesmo assim. Mas eu consegui pagar, não paguei tudo de uma vez e mesmo assim eu tive que... Eu falei assim, não vou fazer um acordo tão grande também, porque se fazer um acordo muito grande é capaz de eu não conseguir pagar a dívida, e se eu não pagar a dívida, volta a dívida que você estava antigamente. Então eu fiz um acordo rapidinho, vendi alguns produtos que eu tinha, até minha moto e algumas coisas que eu tinha, e consegui pagar tudo. Ou comprar tudo à vista mesmo, comprar tudo à vista, você não vai ter cartão de crédito, porque quando você é bloqueado você não tem cartão de crédito, você não tem crédito na praça, você não tem direito a nada. E eu passei muito por isso, então sou muito experiente. E literalmente eu aprendi mais sobre economia na dívida do que quando tinha muito dinheiro, porque quando você realmente aprende economia quando você está na dívida. E hoje eu sei que tem várias pessoas que estão aí com o sistema FIES também, que estão pagando certinho, porém não conseguiram um contrato para renegociação, não conseguiram fazer isso.
E eu indico para vocês entrar em contato com um advogado, que eu conheço pessoas, até algumas pessoas conhecidas minhas que entraram com um advogado e conseguiram diminuir a dívida ou até mesmo fazer uma renegociação ou quitar totalmente a dívida sem pagar nada. Então eu estimulo você a buscar um advogado. No FIES, no sentido FIES, dívida FIES, busque um advogado tipo, dessa área estudantil que ele consegue ajudar você. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para ajudar você. Se você gostou do vídeo, já curte, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos. Falou e fui!